Oi, oi para você que tá aí do outro lado e que depila o rosto ou pelo menos o buço, né? Essa partezinha aqui do bigodinho. É muito comum as mulheres depilarem essa parte, porque geralmente aqui temos um pelinho mais aparente. Mas às vezes, como é o meu caso, com o passar do tempo, né, gente? O tempo, aquele inimigo da beleza, os pelos vão engrossando um pouco mais, até mesmo mudando o tamanho e sentimos a necessidade de depilar o rosto também. Isso é bem normal de acontecer com a idade, por conta dos hormônios e tal. Também há mulheres que, por conta de problemas hormonais, têm o pelo mais grosso do que o normal, que é ter só aquela penugem fininha ali, imperceptível, e tem essa necessidade de depilar o rosto também. Então vamos falar um pouquinho a respeito disso. Eu vou contar para vocês o que eu já usei, o que eu acho que funciona melhor, o que eu estou usando no momento, e também vamos conversar um pouquinho a respeito daquela história de que o pelo engrossa se for cortado com lâmina. Será que isso acontece mesmo? Então vamos falar sobre isso. E aquela conversinha, né? Se você está chegando por esse vídeo e ainda não me conhece, clica na minha foto, vai lá para o meu canal, clique em vídeos ali em cima, né, e dá uma olhada na lista de vídeos aí do que eu já publiquei para ver se o canal é interessante para você. Se assim for, eu convido você a inscrever-se para me acompanhar e assim o YouTube vai avisar você sempre que tiver um vídeo novo. Você pode também clicar ali no sininho para ser avisado, né, para não falhar nenhum. E se gostar do vídeo, eu peço seu like e agora chega mais. Pois é, sim, eu depilo o meu rosto. Na verdade, eu depilo o buço já há muito tempo, desde bem novinha, porque o que acontece? Sou uma mulher peluda, sempre tive pelos no corpo todo, eu tenho os braços, mão, tudo peludo, eu depilo aqui também. Sempre tive bastante pelos no corpo e, além disso, eu tenho a pele muito clara e o meu pelo original, né? Não esses fios brancos aqui, mas o pelo original aqui, ó, é bem escuro, então aparece muito mais. E essa região do buço, geralmente nós temos o pelo um pouquinho mais espesso, um pouquinho mais grosso do que essa penugem aqui, ó, da lateral, né, que pega toda essa parte aqui do nosso rosto, que geralmente quando somos mais jovens é apenas uma penugem imperceptível mesmo, que você tem que olhar muito, muito assim contra a luz no espelho para conseguir perceber ela, né, ou com a mão assim a gente sente. Sobre os pelos do corpo, eu até vou fazer um outro vídeo para falar para vocês, porque eu estou fazendo um tipo de depilação que eu quero vir aqui contar para vocês como está sendo a minha experiência. Então, a história hoje é só o rosto mesmo, né, que nós vamos falar. E eu comecei então muito nova depilando o buço e hoje eu já tenho a necessidade de depilar o rosto. Por que que isso acontece? Talvez esteja acontecendo com você também. A partir dos 40 anos aí, mais ou menos, as mulheres começam a ter o pelo um pouquinho mais grosso e também um pouquinho mais longo. E isso tem acontecido não só no rosto, como no corpo também, várias áreas. Eu tenho percebido uma mudança nos meus pelos. E tudo isso acontece devido aos hormônios femininos, né? Até onde eu sei, pelo menos, é pelo hormônio, né? Com a idade e tal, isso vai acontecendo. Bom, então eu comecei a ter essa necessidade porque eu comecei a perceber quando eu olho assim no espelho, né, bem na luz, eu consigo perceber uma penugem que fica alta, assim, alta que eu digo é uma coisa assim, né, meio centímetro. A gente não tem uma barba, né, gente, como homem, é uma penugem mesmo, só que ela fica perceptível, ela incomoda e pra gente que se maquia também não fica tão legal a maquiagem. Aqui assim, ó, eu tenho uns pelinhos bem escurinhos que nascem, então eu tenho a necessidade de tirar esses pelos ali porque eu enxergo eles, então eu acredito que outras pessoas, se olharem com atenção para o meu rosto, vão enxergar também. É uma coisa que me incomoda, então além do buço eu tenho depilado aqui. Existe essa diferença de espessura de pelo. O buço sempre é mais grossinho, pelo menos no meu caso e de outras pessoas que eu conheço, é mais espesso o pelo, né, do que do resto do rosto. Outra coisa que eu noto que está acontecendo é que nasce alguns pelos soltos assim, né, num lugar ou outro, que são bem mais grossos, assim, totalmente fora do normal. Inclusive a gente sente com o dedo assim que tem uma coisa dura ali incomodando. Esses pelinhos eu tiro com a pinça, que é justamente para enfraquecendo ele e ele não vir mais tão grossinho assim. Só que às vezes tem que ficar fazendo isso um bom tempo porque demora. Às vezes eles insistem, né? Como que eu fiz, tá? Desde bem novinha eu depilo o buço e eu já tentei alguma coisa assim com cera e tal, mas nunca me dei muito bem com cera para nada. Eu sempre preferi lâmina, sempre preferi lâmina.
Eu acho, inclusive, que a lâmina é o que dá o melhor acabamento, é o que deixa a pele bem lisinha mesmo, sem pelinho nenhum ali aparecendo. Então, eu sempre usei a lâmina. Qual lâmina? A lâmina mesmo, que os homens usam também e que nós usamos nas pernas e outras partes do corpo, sim. A boa e velha Gillette, apesar que Gillette é marca, né, gente? Mas, enfim, essas lâminas, tá? De barbear normal. Para mim é o que funciona melhor e inclusive é o que machuca menos a minha pele. Eu digo isso porque eu já experimentei essas laminazinhas aqui, que são as lâminas femininas para depilação, tá? Ó. Essas lâminas aqui, eu acho elas bem agressivas, eu acho elas grossas, elas machucam a minha pele quando eu passo. Eu tenho usado essa aqui para uns pelinhos bem embaixo aqui, ó, do nariz. Tem muitas mulheres que fazem toda a depilação do seu rosto com essas lâminas aqui. Eu não consigo, porque se eu fizer isso, eu vou ficar toda vermelha, toda machucada. O que não acontece com essa aqui. Tá? Esse aqui, eu nunca me cortei me depilando com lâmina assim de barbear, gente. Nunca cortei o meu rosto. Sempre uso uma lâmina que ainda está nova, né? E com cuidado, claro, a gente não pode fazer força contra a pele, tem que ser com cuidado. Com um sabãozinho ali para deslizar, né? Com todo cuidado e tal. E nunca tive problema com isso. O que eu tenho usado agora? Eu comprei uma maquininha, talvez você já tenha visto propaganda dessas maquininhas aqui, ó. Essa maquininha, algumas são a pilha, a minha eu carrego com USB, tá? E ela é assim, tem um único botãozinho aqui que liga. Ó, e a gente vai fazendo movimentos assim circulares ou de vai e vem, e vai depilando o rosto. Eu comprei isso aqui pela praticidade, eu achei que seria assim bem mais prático, inclusive para levar em viagem, tudo, né? Esqueceu de depilar ali e quer vai se maquiar e quer fazer uma depilação mais rápida. Eu acho isso aqui super prático, porque não precisa molhar o rosto, não precisa ensaboar, não precisa depois enxaguar, porque quando a gente faz com lâmina é todo um processo, né? Bem chatinho. E também acontece uma coisa que bem nessa parte aqui, ó, como eu sou mais magra, não sei se é por isso, eu tenho que puxar bem a minha pele para poder depilar. Essa dobra aqui da minha pele é bem difícil de tirar e eu tenho uns pelinhos bem altos aqui. Esse aqui é mais feminino, mais bonitinho, né? E é mais prático nesse sentido. Porém, o que acontece? Ele não é tão efetivo como a lâmina. Como eu disse para vocês, para mim nada funciona melhor do que a lâmina mesmo de barbear, tá? Essa é a que eu acho assim que dá um acabamento melhor, que tira mesmo, deixa a pele lisinha sem pelo nenhum, é a lâmina. Esse aqui tem que fazer assim bem e olhando bem para conseguir tirar e várias vezes no mesmo lugar, né? E eu, como eu tô com a pele bem sensibilizada, eu tenho que cuidar, porque senão começa a ficar vermelhinho. Só que a gente não sente nada, a gente não sente dor nenhuma, isso aqui não corta, né? Ele tem uma coisinha aqui, ó, que protege, né? Isso aqui é o que encosta na pele, então o pelo que entra dentro dessas coisinhas, porque são um monte de ranhuras assim, o pelo vai ser cortado ali dentro, então nessa parte aqui nada corta, né? Então pode encostar sem problema nenhum. Onde que eu comprei isso, gente? Eu comprei na Shein, ou na Shein. É muito conhecido, muita gente tá comprando muita coisa pela Shein. Eu tenho feito compras lá também. Até me digam aí nos comentários se vocês querem ver as minhas comprinhas na Shein. Eu tenho comprado roupas lá. E tem sido uma experiência bem interessante, eu posso contar para vocês como tem sido. E saibam que tanto aqui em Portugal como aí no Brasil é muito fácil comprar por essa loja online. Então, eu comprei ali, uma amiga comprou, eu achei interessante, experimentei e tô super feliz com a minha maquininha. É o que eu tenho usado mais agora, mas assim, se eu quero fazer uma coisa assim com acabamento 100%, aí não tem jeito. É a lâmina mesmo, tá? Isso na minha opinião. Agora vamos lá. Engrossa o pelo, porque todos esses aparelhinhos aqui, seja o método que você for usar, que não for a depilação com cera, né, a depilação que arranca o pelo, ou com a pinça que seja, tem aquela história de engrossar o pelo.
Com cera eu não faço, da gente, ainda mais no rosto, com flacidez já, com a idade, eu acho nada indicado fazer com cera no rosto, porque você vai estimular sua pele a ficar cada vez mais flácida, é super dolorido, e eu nunca me adaptei muito com cera, como eu falei, então não, cera pra mim não é uma opção. Eu sei que é muito comum as mulheres terem medo de depilar com lâmina por essa história de engrossar o pelo, e eu entendo por que você talvez pense isso. Vamos entender de uma vez por todas o que acontece, tá? O nosso pelo, ele nasce e quando ele nasce assim todinho, desde lá de dentro assim, ao natural, sem ter sido cortado aqui na superfície, ele nasce com uma pontinha mais fininha, né? E aí ele fica um pouquinho mais grossinho até a parte que tá ligada ali à nossa pele. Com o tempo, esse pelo tá aqui na superfície, né? Com o desgaste natural até ele cair, ele afina mais ainda, ele fica mais fininho porque ele tá ali sofrendo agressões externas. Então, ele é menos aparente, tá? Mas quando nós depilamos, acontece que nós cortamos esse pelo aqui na superfície. Então, o próximo pelo que vem, mesmo pelo que tá lá dentro ainda nascendo, mas que foi cortado do lado de fora, né? Ele vai nascer com uma ponta atorada, tá? Com uma ponta totalmente reta e não mais com esse acabamento que vai afunilando, que é normal do pelo. Já por aí, ele fica mais aparente, porque ele tá ali cortado assim reto. Então ele vai nascer com esse formato, imagina vários pelos com este formato ali no seu rosto, vai ficar mais aparente por isso. Mas assim, tentem entender como a coisa funciona lá dentro da sua pele. Você tá cortando com a lâmina aqui do lado de fora, isso de modo algum altera o seu pelo internamente. Então, a espessura do seu pelo, ela não vai mudar de jeito nenhum. Ela vai ser sempre a mesma, tá? O pelo não muda. A lâmina não tem o poder de mudar o DNA do seu pelo que tá lá dentro da sua pele. O que você mudou, o que você fez, é na parte externa, tá? A mesma coisa é o nosso cabelo da cabeça. Se fosse assim, o nosso cabelo seria cada vez mais grosso, porque nós cortamos o cabelo. Então, se nós cortamos, é a mesma coisa que passar uma... Tanto faz eu cortar com a tesoura, como eu vim aqui fazer assim no pelo e cortar com isso aqui. Eu tô cortando igual, é uma lâmina que tá cortando o pelo. Se fosse assim, o nosso pelo da cabeça seria cada vez mais grosso. Concorda comigo? E outra coisa que acontece é essa questão do desgaste. Uma pessoa que não depila nunca o rosto, os pelos eles vão caindo, eles vão nascendo e vão caindo. Isso não acontece todos ao mesmo tempo, é um lá que outro. Então, a maioria do seu pelo tá aqui sofrendo agressões, ele afina com o tempo, ele fica mais imperceptível, tá? Quando você depila, todos que vão nascer depois, eles são sem a agressão externa, eles estão no seu pleno estado, né? Eles vão ser mais aparentes, porque eles estão todos mais grossinhos, mais novinhos, mais escurinhos. Aí depois, se você não cortar mais, eles vão sofrer essa agressão, vai afinar essa ponta um pouco, vai afinar todo ele um pouco, né, por ficar aqui sofrendo todo tipo de agressão, né, externa, que é normal, né, é passar o creme, é contato, é na hora de dormir, tudo o pelo sofre ali aquela agressão normal do dia a dia, e ele vai dar uma afinada também. Porém, como eu falei, com a idade o nosso pelo fica um pouco mais longo e fica um pouquinho mais grossinho. Então, por mais que ele sofra essa agressão ali, ele vai continuar sendo aparente, né, e isso incomoda e por isso nós depilamos. Mas não, gente, o pelo não engrossa por simplesmente ser cortado, seja com tesoura ou seja com lâmina, tá? Eu depilo o meu rosto há muito tempo, como eu disse pra vocês, o buço eu já depilo há muito tempo, e a espessura do meu pelo é exatamente a mesma desde que eu comecei a depilar até hoje, não muda. A única coisa que acontece é isso, aparentemente ele parece mais grossinho por essas coisas que eu expliquei, mas é só isso. Tá? Então não adianta nada eu deixar aqui, é uma coisa que vai ficar me incomodando, então prefiro tirar, prefiro depilar. E de quanto em quanto tempo eu depilo o meu rosto? Se eu quiser manter lisinho, sem nada, eu tenho que depilar toda semana, tá? É mais ou menos como os outros pelos do corpo que a gente depila também. Mas eu geralmente não depilo toda semana, a cada 2 semanas mais ou menos,
ou às vezes eu deixo mais tempo e daí eu vou depilar se eu vou sair, se eu vou viajar, e eu deixo mais para essa época, né, para ele estar mais longo assim e tirar e fica tudo melhor, né, mais bem feitinho. Então, depende, mas de modo geral, aí de 2 em 2 semanas eu tô tirando sim, né? Faço essa limpeza e aí quando passo o creme e maquia, assim, fica tudo mais lisinho, fica tudo mais clarinho, até a pele fica mais clara, porque quem tem pelo escuro como eu, né? Aí fica tudo mais parelhinho, assim, o tom da pele, então eu gosto bastante, prefiro. E é assim que eu tenho feito, tá certo, minha gente? Então essa é a minha experiência, eu não tenho problema nenhum em falar isso, eu acho uma coisa assim super natural, tá? Não é uma coisa que, ai meu Deus, quem depila o rosto é homem. Não, a gente também tem essas necessidades e as lâminas estão aí para nos auxiliar, né? Existem outros métodos também que eu não experimentei, né? Esse é o método que eu uso, que eu acho eficaz para mim, que por enquanto estou usando, tá certo? Deixa nos comentários aí também se você depila o seu rosto e qual a forma que você usa para a gente trocar uma ideia e quem sabe ter aí uma nova ideia para experimentar algo diferente. Muito obrigada por ficarem comigo e até o próximo vídeo. Tchau!